Simulando a carreira do Ayrton Senna. Sim, estamos de volta com vídeos aqui no clube. Eu tirei um tempinho nesse final de ano, principalmente porque eu tava sem voz também, e minha voz ainda não tá 100%, pra poder dar uma descansada, dar uma relaxada. Os shorts continuaram aqui, mas dos vídeos longos, e agora estamos de volta com um vídeo que eu prometi há muito tempo atrás, e que finalmente tá saindo, que é a simulação da carreira do Ayrton Senna. Se o Ayrton Senna começasse hoje na Fórmula 1, como ele se sairia? Exatamente isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E antes da gente partir para a simulação, para ver o que aconteceu na carreira dele, eu tenho algumas pedras para tirar do caminho e explicar para vocês como que vai funcionar. O jogo que eu utilizei para fazer essa simulação foi o Cockpit Manager, o Brasfoot da Fórmula 1. Eu fui simulando ao longo de todo o tempo que ele durou na Fórmula 1 pelo jogo, e para não atrapalhar, ou pelo menos para atrapalhar o mínimo possível, não interferir de forma alguma nas vitórias, nos carros lá de cima, eu sempre pegava o que era a pior equipe da última temporada. Então a equipe que ficou em último lugar na última temporada, eu pegava e simulava como manager dela na temporada seguinte. Além disso, a gente também precisava definir qual que vai ser a primeira equipe do Senna. Na Fórmula 1, obviamente, a primeira equipe que ele correu foi a Toleman. E se a gente seguir o histórico, se a gente for ver certinho, quem que ocupa hoje a vaga da Toleman? Desde lá dos anos 80, hoje é a Alpine. Ou seja, o Senna vai começar a nossa carreira, vai começar a nossa simulação em 2026 pilotando pela Alpine. E ele estreou na Fórmula 1 também com 24 anos de idade, então essa é a idade que a gente vai considerar para ele começar a carreira na Alpine. Aí, entre Franco Colapinto e Pierre Gasly, a substituição que eu fiz foi o Franco, né? O Pierre já estaria há mais tempo na equipe, provavelmente eles não teriam trocado. Daí teve todo esse dilema de contrato, né? Será que ele renova? Será que não renova? Então a Alpine escolheu por assinar o novato Ayrton Senna para ocupar o lugar do Franco na Alpine. Mais uma vez peço desculpas aos nossos fãs argentinos. Segunda simulação que eu deixo o Franco fora. Eu prometo fazer alguma coisa especial pra ele, pra compensar. Aí eu só tenho mais um aviso pra fazer antes de começar todo esse vídeo. Que na verdade são dois avisos. O primeiro deles é que pra primeira temporada eu esqueci que o Cockpit Manager ele não muda o nome das equipes. Então em 2026 a gente ainda vai ter Sauber. Eu vou trocar só depois que eu percebi que eu esqueci de trocar. Então a gente ainda vai ter Sauber em 2026 e a Cadillac se chama Andretti. Mas depois eu troco os nomes e vocês vão ver que no resto das simulações a Andretti vira Cadillac e a Sauber vira a Audi. E por fim, nas primeiras temporadas eu tive alguns problemas com o aplicativo de tirar print, então não tenho print de todos os resultados de corrida nas primeiras duas temporadas ali mais ou menos. A partir da terceira, da quarta pra frente, a gente já tem todos os prints normais e a gente segue a vida. Tirando isso do caminho, finalmente, bora começar o vídeo da simulação da carreira do Ayrton Senna. Começando o primeiro ano dele na Fórmula 1, sim, como piloto da Alpine. Eu sinto muito por isso, colocar o Senna, fazer ele passar por esse sofrimento de pilotar na Alpine, mas aí ele tá. O grid não tem muito o que comentar, é o grid exatamente que a gente tá acostumado, são os mesmos pilotos de 2026 e eu comecei a simulação antes de alguns anúncios. Então vocês vão ver, por exemplo, que o Hadjar tá pilotando pela Racing Bulls, o Tsunoda ainda tá na Red Bull, mas a simulação começou há algum tempo atrás, antes de todo o anúncio ser feito, então a gente mantém dessa forma. O Senna começou muito bem na Austrália, se classificando na frente do Gasly, mas na corrida ele teve algum problema e por conta disso teve que fazer uma parada a mais e acabou indo lá pro fundo do pelotão. Não foi a primeira corrida ideal, mas logo na sua segunda prova na Fórmula 1, o GP da China, conseguiu uma P10, então já tirou ali essa pedra do caminho, já pontuou logo na sua segunda prova. E as coisas pareciam que iam começar a melhorar. Depois de uma etapa meio ruim no Japão, ele veio e conseguiu pontuar, fazendo um P8 no Bahrein e um P7 na Arábia Saudita. Tá certo que tiveram 9 abandonos nessa corrida, mas a gente releva. Mas como eu falei, tava tendo uma crescente, o Senna tava apresentando bons resultados. Algumas corridas depois em Imola, a Alpine tava realmente evoluindo e ele teve a melhor classificação da temporada dele, um P4. E a corrida foi ainda melhor pra Alpine, que terminou com o pódio da equipe francesa, mas pro Gasly, porque o Senna manteve a P4 dele. Agora, a partir daqui, só afundou. Ele teve uma grande sequência de problemas no carro, deu problema em Mônaco no câmbio, deu problema na Espanha, abandonou no Canadá, o GP da Áustria foi um desastre, e as coisas melhoraram um pouco na Grã-Bretanha, onde ele pontuou e depois pontuou de novo no GP da Bélgica, até que chegou o GP da Itália, que ele infelizmente teve essa péssima classificação, ficando em 15º lugar, só que na corrida contou com a sorte dos abandonos de gente lá da frente,
e fez uma corrida brilhante para pegar um P2. O primeiro pódio do Senna veio logo na primeira temporada com a Alpine, já mostrando aí todo o potencial dele. Isso claramente deu um boost na moral dele, que logo em seguida fez um P5 em Baku, e com isso ele estava também dominando a temporada em cima do Gasly, o companheiro de equipe, com 81 pontos contra 28 do francês na primeira metade da temporada. Ao mesmo tempo que estava rolando uma briga de título interessante ali entre Russell, Verstappen, Piastri e Norris. Agora, apesar desses bons resultados, dessa montanha-russa na primeira metade, a segunda metade não foi tão boa assim. Ele conseguiu só um P6 em outras 3 corridas, que foram Singapura, Las Vegas e Qatar, mas ainda pontuou no Brasil com um P8. Uma boa corrida na estreia do GP de casa. Fora isso, o carro da Alpine acabou falecendo no final da temporada. E com isso ele também caiu algumas posições no campeonato de pilotos, ficando só em 10º lugar com 101 pontos, um ponto atrás do Sainz, mas ainda terminou na frente do Gasly na primeira metade da tabela, o que dá pra dizer que foi um ótimo ano de estreia, enquanto o Verstappen papou o pentacampeonato mundial. O Verstappen virou pentacampeão mundial nessas simulações, com o Piastri sendo o vice-campeão do mundo. Mas terminar a primeira temporada da carreira aqui na nossa simulação com 101 pontos na primeira metade da tabela, eu já acho que foi um lucro, foi uma boa primeira temporada para nossa simulação. Vamos ver como ele sai em 2027. E logo na primeira corrida, óbvio que tava chovendo na classificação, o Lance Stroll foi lá e meteu uma pole position de Aston Martin na abertura da temporada. Aqui em 2027 a gente já pode notar que temos o Isack Hadjar correndo na Red Bull e a gente tem, enfim, a Cadillac e a Audi correndo de forma correta na categoria. Além disso, o Harvey Lindblad faz a sua estreia com a saída do Yuki Tsunoda. O Senna conseguiu chegar com tudo, começou bem o ano, colocando o carro em P5, mas na corrida teve problemas e acabou terminando em 14º lugar. Pra falar a verdade, 2027 não tava parecendo que ia ser um bom ano. Ele teve esses problemas na Austrália, depois a China não foi muito bem também. Até que no Japão ele simplesmente meteu uma pole position pra cima da McLaren do Oscar Piastri, só pra ter problemas de novo com o carro da Alpine e jogarem ele lá pra trás pra terminar em P8. Agora, pra falar a verdade, essa primeira metade de temporada dele foi bem ruim. Ele abandonou as próximas 2 corridas no Bahrein e na Arábia Saudita, até conseguiu uns P6 ali em Miami, em Imola, mas depois não estava conseguindo um resultado melhor do que P10 nas simulações. O grande destaque dessa primeira metade da temporada acabou vindo mesmo no GP da Áustria, que ele conseguiu fazer uma boa prova para terminar em 5º lugar, mais de 36 segundos atrás da Ferrari do Lewis Hamilton. Só que na corrida seguinte ele já terminou em 17º lugar no GP da Grã-Bretanha. Esse carro da Alpine ele era muito 880. Já é melhor que o carro atual, na verdade, né? Porque o carro atual é só 80. Pelo menos esse aí tinha os seus 8, mas não acompanhava a habilidade que o Senna mostrava que tinha quando o carro estava bom. Com isso, enquanto o campeonato estava sendo dominado pelo Max Verstappen em busca do hexacampeonato, tinha um Ayrton Senna perdendo em pontos para o Gasly, só com 35 pontos contra 38 do francês. As hashtags no Twitter dizendo que a Alpine estava favorecendo o Gasly estavam no Trend Topics toda semana já. Depois, na Bélgica, ele e o Gasly tiveram uma grande corrida para terminar em P5 e P4, só pro Senna ter problemas nas corridas seguintes nos GPs da Hungria e Holanda. Mas aí chegou o GP da Itália e a Alpine tava gigante de novo, com P4 do Senna e uma P2 do Gasly, conseguindo o primeiro pódio da equipe na temporada. Infelizmente, não sendo do Ayrton, mas não tem problema, porque 3 corridas depois nos Estados Unidos ele conseguiu colocar esse carro numa P3, finalmente pegando um pódio nessa temporada, junto do Verstappen e do Leclerc. Mas, como eu falei, esse carro da Alpine era extremamente instável e ele teve uma sequência muito longa de corridas ruins, de abandonos e dificilmente conseguia ter boas corridas de forma consistente. Inclusive abandonando 3 corridas seguidas no México, Brasil e Las Vegas. E até pontuaria no Qatar na penúltima etapa da temporada, mas em Abu Dhabi terminou fora dos pontos de novo. Pelo menos tudo isso foi suficiente para ele conseguir passar o Gasly na tabela e de novo terminar na primeira metade, dessa vez com menos pontos, só 88 e um pódio na temporada, assim como no último ano, enquanto o Verstappen dominou a categoria, fazendo 432 pontos e conquistando o hexacampeonato. Agora, mesmo com esse ano extremamente inconsistente em 2027, ele decidiu renovar por 2 temporadas com a Alpine, ficando na equipe francesa em 2028 e 2029. Bom, ele acreditava no projeto, vamos ver como ele se sai agora em 2028 com 26 anos de idade. (Foto 2026 / 2028) 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 26
O primeiro dos 2 anos de contrato começou em 2028 e já começou bem, com P3 na Austrália, mas parecia que ia ser aquela Alpine de sempre. Ele abandonou na corrida com problema nos freios e depois na China abandonou de novo com problema na direção. Aí enfim a temporada começou com P3 no Japão, primeiro pódio já começando muito bem, depois uma P8 no Bahrein enquanto o Gasly pegou P2. Ou seja, o carro tava bom, só era extremamente inconsistente. Em Miami veio uma P2 no quali, mas ele abandonou de novo por problemas, dessa vez na suspensão. E cara, esse foi o resumo de toda a temporada. As corridas seguintes ele ia bem na classificação e abandonava na corrida por algum problema no carro. Isso aconteceu de novo na classificação em Mônaco, que ele pegou um P3 e de novo com problema na suspensão. Na volta 77, a uma volta do fim da corrida, brigando por pódio, ele abandonou. E assim, de que adianta você ter esse jato se toda a corrida abandona? Na Espanha ele recuperou um pouco, P3 na classificação e P5 na corrida, só que ele abandonaria de novo no Canadá. Depois ainda pegaria ali um P6 na Áustria para pelo menos voltar a pontuar. E finalmente voltaria para o pódio no GP da Grã-Bretanha. E com isso o Mundial ficava da seguinte maneira. O Max em primeiro, com o Leclerc em segundo, brigando pelo título, enquanto o Senna estaria empatado em pontos com o Gasly mais atrás no campeonato por conta da P2 do Pierre. Agora, considerando a quantidade de DNF que ele teve, eu ainda acho que é um lucro o quão próximo ele tá do Gasly no campeonato. Se ele conseguisse ter um carro mais consistente, ele definitivamente estaria na frente. Agora, nesse resto de temporada, parece que a Alpine finalmente conseguiu resolver esse problema de inconsistência no carro, e aí o Senna começou a ter boas corridas. Começou com uma P4 na Bélgica e seguiu com a primeira vitória dele na carreira, vencendo o GP da Hungria com 19 segundos de vantagem para o Leclerc. Aê, a primeira vitória do Senna saiu na terceira temporada e correndo pela Alpine, o que já é um grande feito. Depois mais uma grande corrida, um P2 na Holanda superando os líderes do Mundial, e o fantasma do abandono até acabou voltando em Baku, mas logo ficou para trás quando ele pegou outra P2 em Singapura e emplacou mais uma vitória no GP dos Estados Unidos em cima do Piastri. Uma primeira temporada com vitória e já são 2 na conta, vamos! E o melhor é que não parou por aí, porque ele emplacou mais uma no México com o pódio do Gasly também. Só que, infelizmente, depois dessa boa sequência, o carro da Alpine não conseguia mais manter o mesmo ritmo. Foi um P9 no Brasil, a maldição do Brasil consegue perseguir o coitado até na simulação, e um P5 em Abu Dhabi para terminar bem a nova temporada. E com isso, ele conseguiu terminar no impressionante P4 mundial com 233 pontos, e o Max papou mais um título, o heptacampeonato dele, enquanto a Alpine ficou em P4 nos construtores, o que tá ótimo. Uma boa temporada, um 2028 muito grande, com 3 vitórias, mais alguns pódios aí pra conta. Finalmente o Senna começou a mostrar aquilo que a gente sabe que ele pode. Será que agora em 2029, no último ano de contrato, o carro da Alpine finalmente demonstra estar à altura dele? E de novo, muitos abandonos no começo da temporada que foram custar caro pra ele no final. Mas eu posso dizer com tranquilidade que essa também foi a melhor temporada da carreira dele. Tudo começou com uma pole position do Senna na Austrália, quase 2 décimos pro Leclerc, mas ele se envolveu num acidente na largada com o próprio Leclerc e o Albon, que fez ele abandonar a corrida. Não era o começo que a gente queria, mas o carro já se mostrava bem melhor. Isso porque também teve outra pole position na China, que virou mais um abandono com problemas de direção na volta 50, e no Japão finalmente afastou a bruxa, uma P3 para começar a se recuperar no campeonato, só que no Bahrein, outro abandono, dessa vez com problemas nos freios. Ô, Alpine, me ajuda a te ajudar também, o Senna tá toda vez aí colocando esse carro na ponta e vocês não entregam um carro decente, velho. E eles ouviram essa súplica, e em Imola foi exatamente isso que eles fizeram, com o Senna pegando P2 e repetiu a dose, dessa vez no GP de Mônaco, também terminando em segundo lugar. Logo em seguida ele fez uma Masterclass em Montreal para vencer o GP do Canadá com quase 13 segundos pro Oscar Piastri. Agora sim a temporada estava começando. E ainda foi lá e emplacou outra P2 antes da metade da temporada, o que deixou o campeonato exatamente dessa maneira. Max ainda era líder, mas com Russell e Ayrton Senna ali na cola. Com essa temporada finalmente encaixando pro Senna, finalmente ele tendo ali a oportunidade de tentar brigar por um título mundial, quem sabe. E a segunda metade começou com tudo. Vitória na Bélgica em cima dos dois rivais, seguido de um P3 na Hungria, infelizmente, atrás do Max.
Depois, na Holanda, acabou não tendo a melhor corrida, ficou em um P4 atrás do Russell, mas pelo menos na frente do Max, que abandonou. Em Monza, ele pegou uma P2 na classificação, e na corrida, ele conseguiu manter o P2, e com isso, o campeonato ficou extremamente apertado. O Verstappen ainda liderava com 216 pontos, mas o Piastri e o Senna estavam logo atrás, com 203 e 202. Sem falar que o Russell, com 188, ainda estava ali na briga também. 4 pilotos brigando pelo título, faltando 8 corridas, absurdo. Em Baku, o Senna botou o favoritismo nas costas com a pole e mais uma vitória, só com o Piastri dos rivais no pódio, mas o Max deu o troco vencendo em Singapura com o Senna em P3. Com isso, ele era o segundo colocado com apenas 11 pontos atrás do Max, e ele já começou pegando a pole nos Estados Unidos, mas abandonou a corrida com problemas na direção. Pelo menos o Max também abandonou, mas isso era melhor para o holandês. No México, ele conseguiu chegar em segundo lugar, logo à frente do Max, e no Brasil, a maldição atacou novamente, com ele abandonando com problema na suspensão, enquanto o Verstappen foi fazer uma P2. E aqui em casa, tendo problema de novo, era realmente para tirar as esperanças de título. 3 corridas pro fim, uma diferença de 26 pontos entre os dois, ainda mais com o Russell e o Piastri sonhando com o título, a situação não ajudava. Em Vegas, ele conseguiu um heróico P2, largando de P7, com o Max em quarto, e pegou a pole no GP do Qatar, onde ele converteu a pole em vitória, com o Felipe Drugovich de Aston Martin pegando uma P2 e ajudando o Senna, porque jogou o Max em P3. Com isso, o Senna chegava na última corrida a 10 pontos de diferença do Verstappen. Não bastava só ganhar, mas o Max teria que terminar em P4 no máximo para a diferença de pontos ter efeito. Porque se fosse P1 e P3, o Max era campeão pelo critério de vitórias. E Abu Dhabi já começou mal com a pole do Verstappen e o Senna só em P3. Só que a corrida foi extremamente caótica e o Max terminou em quarto lugar. Só que, infelizmente, o Senna foi um dos afetados pelo caos e terminou na 5ª colocação, o que entregou mais um título para o Verstappen com 325 pontos contra 313 do Ayrton. Mas já foi uma temporada insana de disputar o título com o Verstappen numa Alpine. E não só isso, mas de conquistar o seu primeiro título no F1, ganhando os construtores com 14 pontos de diferença. Fazendo ele terminar a 4ª temporada da carreira com 7 vitórias, somando aqui as estatísticas, mais 6 pole positions e 15 pódios. Só que dessa vez era o último ano dele de contrato com a Alpine. E ele decidiu não renovar para 2030. Com quem será que o Senna assinou na nova temporada? No novo ano, o Ayrton Senna assinou simplesmente com a McLaren. Sim, o Ayrton Senna seguiu os passos da carreira dele e foi correr na McLaren. Claro que não foi para Lotus, até porque não tem Lotus atualmente, mas ele assinou com a McLaren para 2030. E o ano começou bem disputado, com o Verstappen querendo papar mais uma vitória ali na Austrália, mas a resposta veio rápido na China, com a ajuda aí do Gasly, o antigo companheiro de equipe, fazendo a boa, se enfiando ali no meio. E o Norris de Alpine conseguiu enviar esse carro na pole position no Japão, mas o Piastri ajudou tirando pontos ali e o Max ficou em terceiro numa boa recuperação do Senna, que melhorou ainda mais depois de uma vitória no Bahrein, com o Max nem ficando no pódio. Aí veio uma pole position em Jeddah, que acabou virando uma corrida ruim, mas o Verstappen também abandonou logo na primeira volta, o que ajudou ainda mais o Senna a abrir no campeonato, especialmente depois da vitória em Miami e o Verstappen terminar em 5º lugar. Além disso, também teve uma vitória em Imola e a temporada finalmente estava começando a virar em favor do Senna. Será que vinha o primeiro título? Só que a gente não pode comemorar tão cedo, porque na largada do GP de Mônaco, ele bateu com o Leclerc e saiu da corrida, o que deu 25 pontos de graça para o Verstappen e aproveitou o bom momento para vencer em Barcelona com o Senna em terceiro, que ainda chegou a fazer uma pole position no Canadá, mas teve outro problema com ele abandonando e o Max vencendo a 3ª corrida consecutiva, que depois virou 4 corridas seguidas com a vitória na Áustria e 5 vitórias consecutivas depois de vencer em Silverstone e o Senna terminar fora do pódio. Depois dessa sequência absurda do Max e alguns azares do Senna, ele viu o Verstappen reassumir a liderança do Mundial com 218 pontos contra 185 do Ayrton. E o problema é esse, se você deixa o Max sonhar, ele vai correr atrás. E na segunda metade, na Bélgica, já não começou muito bem. Pole position e vitória do Max Verstappen com o Senna em P4. Mesmo resultado na Hungria, 7 vitórias consecutivas do holandês. Até que no GP de casa na Holanda,
finalmente veio a resposta, pole e vitória do Senna, com o Max abandonando, e isso deu uma moral pro Senna, que emplacou mais uma no GP da Itália. Só que a situação no campeonato ainda era muito difícil. O Max tinha 283 pontos contra 259 do Ayrton. Ele precisava tirar 24 pontos, praticamente uma vitória, com o DNF do Verstappen. Em Baku, coisa ruim voltou, pole, mas onde importa na corrida, deu Ayrton Senna, com o Max terminando em P4, e em Singapura, deu George Russell, mas ainda assim foi uma P2 na frente do Max. Cada pontinho importa. E agora a diferença era só de 8 pontos. Dá pra sonhar. Em Austin, o Max se envolveu num acidente na largada, só que na volta 40, o Senna também abandonou, o que não ajudou muita gente. Depois no México, foi pole do Senna, mas o bendito do Verstappen dominou a corrida pra trazer mais uma vitória, e ainda foi lá e fez a pole no Brasil com o Senna em P4, mas pra nossa alegria, os dois abandonaram a corrida, então pelo menos ninguém converteu mais pontos. A diferença ainda era de 15 pontos, faltando 3 corridas. Se o Senna vencesse as 3 corridas, ele era campeão, só dependia de si. E já começou dando ruim porque em Las Vegas ele não venceu, mas teve um DNF do Max com o Senna terminando em terceiro lugar, o que tirou exatamente os 15 pontos de diferença e fez os dois irem para as 2 últimas rodadas com 0 pontos de diferença. Batalha franca, quem vencer, venceu. No Qatar foi pole position do Ayrton com o Verstappen em P5, mas na corrida ele perdeu pro Leclerc e o Max se recuperou para ficar em terceiro. Ou seja, na última corrida da temporada eles iam com 3 pontos de diferença. Ainda assim, quem vencesse a corrida era o campeão mundial. E na classificação, pole position do Ayrton Senna, com o Max largando só de 5º lugar, e era tudo ou nada nessa corrida. A gente nunca pode descartar o Max, mesmo largando de P5, o Senna na pole, mas quantas corridas a gente não viu nessa temporada que as posições são voláteis, podem mudar de uma corrida para outra. E nessa corrida, o Verstappen fez isso de novo, mas conseguiu apenas um P3, com o Senna se mantendo na ponta e conquistando o seu primeiro título mundial. Não só o de pilotos, como também o de construtores, bicampeão de construtores, dessa vez com a McLaren. Numa temporada muito boa, com 8 vitórias, 10 pole positions, o Senna conseguiu vencer o coisa ruim e finalmente trouxe para casa o primeiro título mundial correndo de McLaren. Tinha que ser de McLaren. E com isso chegou com muita moral no seu 2º ano de contrato em 2031, buscando aí o bicampeonato. Chegamos então em 2031, nova temporada, campeão mundial, correndo com o número 1, agora era pra embalar, era pra emplacar e buscar esse bicampeonato. E a primeira corrida na Austrália ele não pegou a pole, com o japonês Kim Nakamura aberta, surpreendendo de Aston Martin e ainda convertendo a vitória, com o Senna caindo pra fora do pódio. Na China veio a resposta, pole do Senna, mas ele perdeu a corrida pro Gabriel Bortoleto de Mercedes, mas tava lá, né? Com o pódio também do Berta de novo, a nova geração na F1 tava chegando com tudo pra começar a ameaçar o Senna. No Japão veio a vitória do Lindblad com o P3 do Ayrton e o Gabriel venceu mais uma corrida agora no Bahrein, com o Senna abandonando. Cara, será que essa realmente ia ser uma temporada tão abaixo depois do título que ele conseguiu de pilotos e que os novos nomes iam começar a dominar a Fórmula 1 na frente do Senna? A resposta veio rápido, com vitória na Arábia Saudita. O campeonato é muito longo, então ainda tem muitas corridas para o Senna se recuperar. Só que aí em Miami, outro golpe duro, bateu na largada com o Russell e mais uma vitória do Gabriel. Em Imola, ele conseguiu se recuperar de novo, vitória do Senna, que emplacou 2 com outro triunfo em Mônaco, e com isso o campeonato estava mais apertado do que parecia. O Senna com 120 pontos contra só 123 do Gabriel. Um Lindblad bem na cola com 115. A disputa de brasileiros realmente estava prometendo em 2031. Aí o Lindblad foi lá e se enfiou no meio, vencendo o GP da Espanha para se aproximar dos líderes, com Senna em segundo, e o Russell venceu o Canadá com a Super Mercedes, mas o Gabriel e o Lindblad ainda ficaram atrás do Ayrton, então ótimo pro campeonato. Ficou ainda melhor depois que ele venceu a etapa na Áustria, antes de fechar a primeira metade com P3 na Grã-Bretanha. E os bons resultados devolveram a liderança para ele, com 196 pontos contra 182 do Lindblad e 181 do Gabriel. E o Senna continuou fazendo seu papel, vencendo na Bélgica e depois na Hungria de novo, só para abandonar em Zandvoort com seus 2 rivais em P1 em P2. Ele ainda era líder do campeonato, mas agora a vantagem caiu para só 11 pontos para o Gabriel, que abandonou na Itália, enquanto o Senna fez uma P4 atrás do Lindblad, mas menos pior,
do que poderia ser. Em Baku, ele terminou atrás dos dois de novo e com isso numa briga de 3 pelo título, com 2 brasileiros, o britânico estava liderando o campeonato por 1 ponto em relação ao Senna, mesmo tendo menos vitórias. A resposta veio rápido, com o Senna vencendo em Singapura e emplacando 2 vitórias seguidas, vencendo em Austin. Somando ali com as más corridas do Gabriel e do Arvid, agora a vantagem estava em 22 pontos, faltando 5 etapas para o fim. Só que aí no México, ele abandonou a corrida de novo, com o Gabriel em segundo lugar e o Arvid em quinto, o que fez a vantagem cair para 12 pontos. Só que em casa, em Interlagos, uma corridaça do Senna, com o Lindblad abandonando, cimentou a liderança do Ayrton, mesmo com o inglês devolvendo na mesma moeda em Las Vegas e no Qatar, a vantagem do Senna ainda era muito grande, 17 pontos na última etapa em Abu Dhabi, só um desastre tirava esse título dele, e ele ainda foi lá, confirmou a pole, venceu a corrida e foi bicampeão mundial de Fórmula 1, com o Lindblad ficando só em quinto lugar. Vamos, mais um título pro Senna na simulação, bicampeão do mundo no segundo ano de McLaren. E essa foi a melhor temporada dele até aqui, foram 10 vitórias, 13 pole positions, ele realmente subiu o nível do jogo e mostrou que mesmo com a nova geração chegando, ameaçando, ele ainda era o Ayrton Senna e ainda estava lá para brigar pelo título. Com isso, terminou o contrato dele na McLaren em 2033, mas ele resolveu renovar por mais 3 temporadas com a equipe britânica. Tá ganhando por lá, o carro é bom, não tem por que sair. Mesmo que eles tenham perdido o campeonato de construtores, agora em 2031. Chegamos em 2032, um Ayrton Senna bicampeão do mundo, e os novos nomes da Fórmula 1 começando a ameaçar o título, enquanto Verstappen lentamente ia perdendo esse espaço, mesmo já tendo 7 títulos, se igualando a Hamilton e Schumacher. Será que alguém ia ser capaz de parar o Ayrton? Bem, pode ser que esse inimigo estivesse do outro lado da garagem, porque a McLaren contratou o Arvid Lindblad como companheiro do Senna para 2032. O inimigo agora dormia do lado do próprio Ayrton. Depois de um péssimo ano em 2031, a Red Bull voltou bem em 2032 com vitória do Verstappen e o Senna em segundo, mas o Senna respondeu já na China com uma vitória em cima do brasileiro Gabriel Gomes e depois emplacou outras vitórias no Japão, no Bahrein, na Arábia Saudita. O Arvid estava bem apagado nesse começo de campeonato, aproveitou do DNF do Senna em Miami para vencer também a sua primeira corrida. Só que a vantagem do Ayrton no campeonato ainda era muito grande, 118 pontos contra 69 do Gabriel Gomes em segundo lugar e o Russell em terceiro com 67. Só que o Lindblad começou a recuperar suas habilidades depois de vencer mais uma corrida em Imola e aproveitou mais um abandono do Senna para vencer em Mônaco. Então ele estava chegando, estava lá atrás na tabela e agora está com 91 contra 136. A vantagem é grande, mas ainda dá para chegar se não tomar cuidado. Só que aí, para nossa alegria, veio a vitória em Barcelona com o DNF do Lindblad, que respondeu vencendo o Senna no Canadá. E na Áustria foi a vez do Gabriel Gomes vencer, com o Senna na frente do Arvid, pelo menos. A vantagem ainda era confortável, 197 pontos contra 142 do Gabriel e 131 do Arvid. Aí em Silverstone, outra vitória do jovem brasileiro e mais uma vez o Senna terminando na frente do Arvid. Em Spa, com vitória do Ayrton, que aproveitou e emplacou 2 seguidas, vencendo na Hungria até abandonar em Zandvoort. E o Lindblad aproveitou do erro para vencer a corrida. Só que em Monza tudo voltou ao normal, Senna terminando na frente do britânico mais uma vez. E a tabela do campeonato seguia confortável, 283 pontos para o Senna, com 222 para o Lindblad. Era só administrar até o final, e foi isso que ele fez com P2 em Baku e um DNF do Arvid, que também abandonou em Singapura, e o Senna venceu a corrida. Depois em Austin foi a vez do Ayrton abandonar, só que o Lindblad só conseguiu um P2 na corrida com a ajuda do Bortoleto, e no México os 2 pilotos da McLaren abandonaram a corrida, o que praticamente deu o título pro Senna. A vantagem era de 66 pontos, faltando 4 corridas. Só um milagre tirava isso dele. E ainda foi lá e venceu o Interlagos, repetiu a dose em Las Vegas para conquistar o tricampeonato mundial de Fórmula 1, bem menos sofrido do que nos últimos anos. Com 2 corridas de antecedência, não tinha mais chance do Arvid chegar. E é isso aí, galera. Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1 em 2032. No Qatar ele foi lá e venceu mais uma, e ainda deixou o Lindblad vencer em Abu Dhabi, só para ele sentir o cheirinho da vitória. Mais uma boa temporada, com 11 vitórias, dessa vez ele fez menos pole positions, tinha um adversário mais à altura no bom carro da McLaren, fazendo só 10, só que ainda assim, pouco importa isso, porque dominou a temporada e conseguiu o tricampeonato de maneira tranquila, indo para 2033.
E nesse ano, meus amigos, eu só posso dizer que ele destruiu o campeonato. Tipo, realmente destruiu o campeonato, não deu nem graça. Ele já começou com uma sequência de 4 vitórias seguidas, Austrália, China, Japão e Bahrein, e depois um P2 na Arábia Saudita. Aí ele acabou enfrentando 2 DNFs em Miami e em Imola, mas já voltou emplacando 3 vitórias de novo, Mônaco, Espanha e Canadá, seguido de mais um DNF na Áustria e um P4 na Grã-Bretanha. E quando o Senna não estava abandonando uma corrida, ele estava destruindo elas. P2 na Bélgica, vitória na Hungria, P3 na Holanda, P1 na Itália, seguido de um P2 em Baku e voltou a vencer em Singapura, o que colocou ele com essa liderança enorme no campeonato para cima do Gabriel. Tinha o arroz e o feijão na mão para vencer esse campeonato. Venceu de novo nos Estados Unidos, o que deu praticamente o título para ele. O Gabriel tinha que fazer 12 pontos a mais no México para ainda ter chance, e isso só se ele vencesse as outras 4 corridas com o DNF. E no final, nenhum dos dois teve uma boa corrida no México, Senna ficou em quarto e o Gabriel ficou pior ainda, o que enfim selou o tetracampeonato de Ayrton Senna da Silva com a McLaren. Uma temporada absolutamente dominante do Ayrton em 2033. Ainda para finalizar, teve um P2 no Brasil, abandonou em Las Vegas, até pegou um pódio no Qatar, mas em Abu Dhabi só desistiu e abandonou ali a corrida, já era campeão mesmo. Essa sim, uma grande temporada do Senna, campeão de pilotos, campeão de construtores, destruiu o campeonato, não deu nem graça, não deu nem chance para alguém chegar perto dele. Foi realmente só uma baita de uma temporada de dominância que fez ele conquistar o tetracampeonato mundial de Fórmula 1. Será que ele chega nos grandes? Vamos descobrir no último ano dele de contrato com a McLaren, 2034. Depois da temporada absurda de 2033, a expectativa era muito alta de que ele fizesse algo parecido com o último ano. E logo na primeira etapa foi pole position do Senna na Austrália, só que a corrida não foi das melhores e ele acabou terminando em 7º lugar atrás do companheiro na China. A corrida de novo não foi como esperado, abandonando na 36ª volta com problemas na direção. Então no Japão, outra primeira fila com a segunda pole da temporada e dessa vez a vitória veio, dobradinha da McLaren e o Senna no topo. Mais uma vez. O começo difícil significava que ele estava atrás de uma boa parcela das pessoas na tabela, mas ainda estava vivo e o campeonato, a gente sabe, é muito longo. Só que o GP do Bahrein acabou não sendo tão animador com o P7 do Senna. Em Jeddah a resposta veio com uma pole position, só que na última volta, liderando toda a corrida, ele abandonou. E com isso a vitória caiu no colo do Kimi e para sorte o Bortoleto abandonou, então pelo menos não aumentou tanto a vantagem, mas o Lindblad conseguiu alguns pontos importantes terminando no pódio. Assim o Senna caía para 6º no Mundial, enquanto o Gabriel e o Arvid continuavam brigando pelo título, com o Nakamura caindo um pouquinho atrás. Em Miami, de novo, a corrida não foi ideal, com o 5º lugar. Em Imola, as coisas melhoraram um pouco com o P3. Em Mônaco, ele respondeu cravando a pole position só para cair em 3º lugar atrás dos 2 rivais diretos pelo título. Isso fazia diferença para o Gabriel, então, ser em 61 pontos com 4º lugar no Mundial. Isso começou a me fazer questionar se esse seria o começo da queda do Ayrton, aquele Ayrton que a gente viu em 2033 dominando a temporada, tendo tantas dificuldades agora em 2034. Será que ele não ia mais disputar os títulos? Bom, ele fez questão de afastar esse fantasma logo na corrida seguinte, vencendo em Barcelona e pegando uma P2 no Canadá. O problema é que o Gabriel venceu a corrida. Enquanto na Áustria os dois abandonaram, mas o Lindblad ficou na P2 para abrir no campeonato. E depois em Silverstone, o Senna até tentou, mas não conseguiu vencer. Pelo menos ficou na frente ali dos 2 rivais. Com isso ele diminuiu a diferença na tabela para 49 pontos. Tentando sonhar ali com o título, o Senna emplacou uma grande vitória na Bélgica e meteu a pole na Hungria, mas acabou caindo para P4 atrás dos rivais. De novo, pole na Holanda, mas dessa vez ele converteu uma vitória para afastar a zica. Com esses resultados, ele passou o Sebastian na tabela e agora estava só 24 pontos do Gabriel, ou seja, era possível. E ficou ainda mais depois de vencer em Monza e cravar a pole position em Baku, mas acabou caindo para P4 depois na corrida, que ele prontamente respondeu vencendo em Singapura. E agora já estava em 2º no campeonato, só 13 pontos atrás do Bortoleto. Existe um mundo do pentacampeonato. Só que esse mundo começou a desabar depois de Austin, que ele teve problema nas voltas finais e abandonou a corrida, mas voltou com tudo, cravando a pole e convertendo a vitória no GP do México. Depois ele fez a pole de novo em casa e numa corrida dominante com mais de 30 segundos, venceu em cima do Gabriel para se recuperar do abandono. O problema é que ele ainda estava muito atrás, 24 pontos, aquele DNF custou caro demais. Só que o Senna não queria saber, ele estava determinado e ia brigar por esse título. Chegou e venceu mais uma em Las Vegas, agora só 17 pontos de diferença,
cravou a pole no Qatar e venceu a corrida, com o Bortoleto chegando só em quarto, o que fez a diferença diminuir para 4 pontos, ou seja, se ele vencesse a última corrida, ele era pentacampeão do mundo. Só que chegou a classificação e o máximo que o Senna conseguiu foi um P3 logo atrás do Gabriel em P2. Ou seja, quem dos dois terminasse na frente, basicamente, ia levar o título da temporada. Uma briga de brasileiros por esse título. Ficamos muito felizes com isso, mas a nossa simulação é sobre o Ayrton, então, particularmente, estava torcendo para ele. E a corrida do Ayrton não foi muito boa, para falar a verdade. Isso porque ele não conseguiu vencer a corrida, e a garantia do título que ele tinha era só se ele terminasse em primeiro lugar. Só que, pra sorte dele, o Bortoleto não teve uma boa corrida e perdeu posição, ficando em quarto lugar, o que significava que o Senna era pentacampeão do mundo. Mais uma temporada, mais um título, 10 vitórias, 12 pole positions. O Ayrton Senna simplesmente destruiu, estando tão atrás no campeonato como ele estava no começo, com tantos abandonos, tantos problemas, ele recuperou e na última corrida foi lá para ser campeão mundial de novo, pentacampeonato, todos com a McLaren, inclusive, bem curioso, e mais um campeonato de construtores nas costas também. Com isso, ele assinou por mais 2 temporadas na McLaren. Só que esse ano já foi um pouco diferente, o Senna já começou a mostrar algumas inconsistências por conta da idade. Apesar da pole na Austrália, como sempre, a temporada começou toda torta e ele abandonou a corrida, depois teve pole na China que virou uma P3, outra pole no Japão que também não converteu em vitória, no Bahrein não foi muito melhor, com uma P6, e agora o campeonato mais uma vez não começava bem com 41 pontos do Senna contra 85 do Bortoleto na tabela. Em Jeddah, enfim, veio a primeira vitória, que virou uma dobradinha com a vitória em Miami, depois pole em Imola, que acabou não convertendo em vitória e virou uma derrota pro Gabriel. Em Mônaco, mais uma P2, dessa vez pro Nakamura, e apesar de tudo, isso começou a ficar bom pro campeonato dele, porque tava em P2 com 127 pontos e mais próximo do Gabriel, já dava pra sonhar com o Hexa. Só que na Espanha teve outra corrida abaixo, um P5 do Senna, que respondeu no Canadá com uma vitória dominante das McLarens, e esses resultados fizeram ele perder a posição pro Arvid, mas ficar ainda assim mais próximo do Gabriel Bortoleto, agora com só 10 pontos de diferença. Diferença essa que ele já cortou na Áustria e assumiu a ponta do Mundial com 187 pontos. O fato é que essa não era a melhor temporada do Senna, dava pra ver claramente nos resultados, ele não tava mais dominando, vencendo tanto. Só que os rivais dele estavam extremamente inconsistentes, enquanto o Senna, mesmo tendo corrida ruim, ainda conseguia de forma consistente terminar em boas zonas de pontuação. E isso começou a ficar claro pra mim na Grã-Bretanha, com esse P2, depois uma vitória na Bélgica e pronto, 30 pontos de vantagem. Ele só precisava fazer o arroz com feijão. P2 na Hungria, aí uma corrida um pouco abaixo, um P6 na Holanda, P2 em Monza, P3 em Baku. Claro que tiveram vitórias, teve mais um em Singapura, depois em Austin, foi um P5. Mesmo resultado do México, até que no GP de casa ele converteu mais uma grande vitória com 12 segundos de vantagem. E com isso, com o resultado de Interlagos, ele era hexacampeão do mundo de Fórmula 1, puramente na consistência. Foi praticamente o que um Verstappen quase conseguiu fazer nesse ano. Ele conseguiu vencer o campeonato por ter sido o mais consistente dos pilotos na pista. Ele não dominou, ele não saía empilhando vitórias nessa temporada, mas ele terminava lá na frente mais do que os seus rivais e com isso conquistou mais um título dos grandes nomes da Fórmula 1. E até para vocês terem noção, ele só venceu 7 corridas nessa temporada, foram 8 pole positions, apesar de até ter feito mais pontos que na temporada passada, 396 contra 380, ainda assim deu para ver claramente que em questão de vitórias de dominância não foi tanto quanto nos últimos anos. Enfim, chegamos no último ano dele de contrato com a McLaren, em busca do heptacampeonato para se igualar a Hamilton, a Schumacher e a, nesse universo, o Max Verstappen. E a temporada, como sempre, não começou da melhor maneira. Um P5 na classificação da Austrália e na corrida até se recuperou para ficar em segundo, só que aí na China já veio o primeiro tapa na cara com uma colisão de 4 carros logo na largada. Só que a gente já viu esse roteiro antes, começa mal a temporada, só que vai recuperando ao longo do ano na base da consistência. E no Bahrein a sorte começou a virar, com um P2 e depois um P3 em Jeddah. Com isso o Senna estava vivo no campeonato, 51 pontos, só 15 atrás do líder Gabriel Gomes. Em Miami veio outro pódio, uma P2, e depois em Imola a primeira vitória da temporada. Com isso, o Senna era de novo o líder do campeonato com 4 pontos de diferença para o Sebastian Weldon. O campeonato, de novo,
tava nas mãos dele. Até que em Mônaco, um problema na direção fez ele abandonar a corrida. E a resposta começou a vir na Espanha com uma pole, mas a corrida não foi o ideal, terminou em terceiro, e depois em segundo, atrás do Lindblad, no Canadá. Com isso, ele estava em segundo no campeonato, 1 ponto na frente do Nakamura, mais 10 atrás do Weldon. E a coisa começou a ficar ainda pior, depois que faltando uma volta pro fim, ele abandonou a corrida na Áustria e os dois rivais fizeram dobradinha na corrida e até teve uma boa corrida na Grã-Bretanha, ainda sem vitória, que pelo menos terminou em P3. Com isso, o campeonato estava difícil, mas não impossível. Era 17 pontos de diferença. Existia um cenário, e esse cenário começou com a pole do Senna na Bélgica, que ele converteu em vitória e aproveitou o momento para embalar 4 vitórias seguidas, Hungria, Zandvoort e Monza, só para levar um DNF na cara em Baku. O foda é que os DNFs estavam estragando muito a temporada do Senna. Ele estava fazendo boas corridas, veio também agora de um bom momento com 4 vitórias seguidas, era o líder de novo com 242 pontos e uma vantagem considerável para o Weldon, mas esse DNF em Baku pesou demais nas costas e no momento dele. Em Singapura, outro DNF serviu para jogar mais um balde de água fria na cara dele e toda a vantagem que ele construiu virou apenas 1 ponto para o Sebastian Weldon. Depois até conquistou um P5 em Austin, atrás do Nakamura, mas pelo menos com o abandono do Sebastian. Só que no México ele teve uma péssima corrida, ficou em 9º lugar com mais uma dobradinha dos rivais. E com isso o Weldon reassumia a liderança do campeonato com 266 pontos. No Brasil as coisas não melhoraram muito, um P7, e agora a diferença de pontos ficou só em 24, faltando 3 corridas pro fim. Era muito difícil, mas tinha uma esperança. A gente já viu o Senna fazer coisas impossíveis. Só que essa esperança acabou com o DNF em Las Vegas e a vitória do Nakamura, mais um pódio do Weldon. Com isso, enfim, depois de 6 títulos consecutivos, pela primeira vez o Ayrton Senna não seria campeão do mundo. A briga ficou entre o japonês Kei Nakamura Berta e o Sebastian Weldon. O Nakamura se aproveitou ali de um abandono do Weldon no Qatar para reacender a chama, para tentar ser campeão mundial, que ainda era muito difícil, porque ele precisava vencer a corrida e o Weldon, sei lá, abandonar ela, terminar em 10º lugar para que isso acontecesse. E na corrida o Sebastian foi o primeiro a abandonar na volta 28 com problemas na suspensão e o Nakamura realmente começou a escalar o pelotão e eu fiquei nervoso assistindo essa corrida porque era volta a volta ele subindo posição, tentando vencer para ser campeão do mundo, só para terminar atrás do Dino Beganovic de Haas, que venceu a corrida e manteve o Nakamura 1 segundo atrás para negar o título do japonês, que ficou com 311 pontos contra 317 do Weldon, e o Sebastian virou o 3º americano da história a vencer o campeonato mundial de Fórmula 1. Esse ano não foi já um grande ano para Ayrton, foram só 5 vitórias, claro que 4 delas sendo seguida, o que acendeu a chama do campeonato, mas os abandonos de novo pesaram demais e tiraram o momento dele. Ele claramente desmotivou nesse final de temporada e não venceu o seu heptacampeonato mundial. E o problema foi que isso fez com que a McLaren decidisse também não renovar com o Senna. Esse era o último ano de contrato e a McLaren decidiu apostar num jovem talento. Trouxe o Kei Nakamura Berta para correr na equipe britânica. E o Senna foi para outra equipe em 2037. Dessa vez o Senna estava correndo na Aston Martin. Isso mesmo, o Senna trocou de banco com o Kei Nakamura, que foi para a McLaren, e ele foi para Aston Martin. E eu não preciso nem dizer que a Aston Martin não era o mesmo carro da McLaren. O ano não começou muito bem, para ser honesto, não foi tão bom no geral, não vou nem passar por tudo, porque a temporada dele realmente não foi muito boa. Enquanto o companheiro dele conquistou alguns ótimos resultados, como um P2 em Jeddah, Singapura, México, um P3 na Áustria e Hungria, o Senna conseguiu como seu melhor resultado em toda a temporada um P6 no GP de Miami. Foi realmente um ano terrível dele na primeira temporada de Aston, muito abaixo do que a gente já acostumou, e de quem veio de uma quase disputa de título, mas aqui com 35 anos, a idade já estava começando a pesar. Enquanto isso, estava rolando uma briga intensa de título entre Nakamura, Weldon e Lindblad de Haas, que também saiu da McLaren e estava provavelmente tendo a melhor temporada da carreira dele desde aquela disputa com o Senna. Depois de vencer o GP do México, ele assumiu a ponta do Mundial com 280 pontos contra 279 do Nakamura e 269 do Weldon, com o Gabriel ali perto também com 262. No Brasil, o atual campeão do mundo deu o troco vencendo a corrida. Depois em Vegas, o Arvid ganhou a corrida em cima do Weldon, com o Nakamura abandonando com problema na suspensão. E eu realmente fiquei com dó dele aqui, ele tá sempre lá em cima, sempre vencendo, e tudo dá errado pro coitado. Com isso, o Arvid assumiu a ponta, 317 pontos contra 312 do Weldon e 294 do Nakamura, e no Qatar o Lindblad venceu de novo, o Nakamura em segundo, com Rafa Câmara fechando o pódio, e esse resultado fez o Arvid Lindblad ser campeão do mundo, enfim conquistando seu primeiro título com 313
e 42 pontos. O companheiro do Senna, então, de tantas temporadas, finalmente se tornou também campeão do mundo. Precisou ir pra Haas pra fazer isso, bem curioso, eu acho. Mas foi um ano bem abaixo do Ayrton, 0 vitórias, 0 poles. Não conseguiu ir muito bem, terminou em 10º lugar no campeonato de pilotos, igualando lá resultados da época de Alpine, e ia agora para o seu último ano de contrato com a Aston Martin em 2038. E o ano já começou com o Ayrton anunciando que essa seria a sua última temporada na Fórmula 1, anunciando sua aposentadoria da categoria. E, posso falar a verdade, apesar de tudo, foi uma boa temporada de despedida. Começou com um P6 na classificação, já melhor que na temporada anterior, acabou ficando só com um P7, que na China já evoluiu para um P4. De passo em passo ia melhorando os resultados. E no Japão, enfim, voltou a vencer uma corrida, conquistando o GP do Japão. Depois um outro bom resultado, um P2 no Bahrein, e com isso ele ocupava uma sólida 3ª colocação no Mundial, atrás do Nakamura e do Gabriel, que estava fazendo uma grande temporada. Em Jeddah não conseguiu um grande resultado, ficou em 6º e depois em 4º em Miami. E Aston acertou o carro em Imola muito bem, que rolou uma dobradinha com ele e com o Perovic. Claro que também tiveram vários abandonos, mas com isso ele ficava em 2º lugar no Mundial com 106 pontos contra 137 do Gabriel, e com todo respeito ao Gabriel, mas ele já pipocou algumas vezes, especialmente quando era o Senna na cola. Em Mônaco ele segurou ali a barra, e o Senna deu o troco em Barcelona, terminando em P3 mais uma vez, enquanto o outro Gabriel venceu a corrida. Com isso a diferença agora era só de 29 pontos. No Canadá ficou atrás mais uma vez do Gabriel, só que respondeu com a pole na Áustria, que acabou não convertendo e perdendo pro Gabriel na pista, mas deu o troco logo na corrida seguinte, em Silverstone, que mantinha uma boa distância entre ele e o Gabriel, 194 contra 226 pontos. Na Bélgica terminou uma posição atrás de novo, assim como na Hungria, mas em Zandvoort essa diferença já começou a ficar um pouco maior com o P4. Depois em Monza as coisas não andaram muito, com os dois rivais abandonando, sem conseguir aproveitar disso, a diferença de pontos para o Gabriel ficou muito grande, com 294 para o piloto da Mercedes contra 239 do Senna. Em Baku a gente teve uma vitória da Aston Martin, mais do Perovic e não do Senna, que ficou em 10º lugar contra um 3º do Gabriel, e depois só conseguiu chegar em 4º em Singapura. A partir daqui, o Gabriel ativou o modo turbo e foi engrenando vitória atrás de vitória, e o Senna não conseguia mais acompanhar o ritmo, ficou em 6º em Austin, e com isso a diferença no campeonato subiu para quase 100 pontos, e era praticamente impossível do Bortoleto perder esse campeonato. Mesmo com a pole e a vitória convertida no México, a vantagem ainda era muito grande e aumentou depois que ele conseguiu só um P4 no Brasil, voltando a diferença para casa dos 100 pontos ali aproximadamente. O que significava que o Gabriel Bortoleto era campeão do mundo depois de tantas pipocadas e campeonatos perdidos pro Senna. Finalmente veio a glória em 2038. Nas últimas corridas, então, agora da carreira do Ayrton, o Perovic acabou vencendo mais uma para Aston Martin, com o Senna P4 em Las Vegas, e uma última pole position do Ayrton Senna vindo no Qatar, depois de uma corrida não tão boa que virou um P5. Para encerrar a sua carreira na Fórmula 1, o Ayrton Senna abandonou o GP de Abu Dhabi de 2038. Novamente, não era uma grande temporada, apesar de ele ter ameaçado ali o Gabriel Bortoleto por boa parte, ainda assim foi um domínio do Gabriel, e o Senna termina a sua última temporada com 4 vitórias, pelo menos terminando ali em alta, terminando bem melhor do que foi a temporada dele de 2037. E com isso ele conquistou mais um 3º lugar no campeonato de pilotos, sendo ultrapassado pelo Nakamura Berta no finalzinho por um ponto, e um P2 nos construtores, muito com a ajuda dele e do Perovic, que também fez uma grande temporada, venceu corridas também, e com isso o Ayrton Senna terminou a carreira dele na Fórmula 1. 6 títulos mundiais, 74 vitórias, 76 pole positions, 105 pontos, além do que eu já falei, 6 títulos mundiais de pilotos e 6 títulos mundiais de construtores. Foi uma carreira gigantesca nessa simulação, ele realmente não conseguiu por um título mundial, não igualou Hamilton, não igualou Verstappen, não igualou Schumacher, ficou a um deles, mas ao longo de toda a sua carreira provou ser um grande piloto, aquilo que a gente já sabe que ele era, e termina como uma das lendas do esporte nessa simulação. Esses vídeos eles não são difíceis, eles só são trabalhosos de fazer. Vocês viram quanto tempo durou esse vídeo? Eu acredito que cortado tudo deve ter dado uns 40 minutos de vídeo. Isso aqui foi quase 1h30 de gravação. Então se você puder deixar seu like, se você puder se inscrever no canal, isso ajuda muito a mostrar que vocês gostam desse tipo de conteúdo e que eu posso continuar fazendo ele no futuro. Escreve aí nos comentários outras simulações que você quer que eu faça. Que tipo de simulações vocês querem que eu faça no futuro? Eu fiz uma despedida diferente dos finais do vídeo, de como costuma ser. Tô me despedindo agora. Escreve aí nos comentários que tipo de simulação que você quer
E muito obrigado pra quem ficou até aqui no final do vídeo. Nossa, eu tô cansado. Acho que eu nunca gravei tanto na minha vida, cara, pra fazer esse vídeo aqui. Foi 1h38 de gravação. Dito isso, até o próximo vídeo.